Jucurutu, o Brasil e o mundo agora tem um novo conceito em informação e entretenimento. TV Seridó RN, credibilidade e confiança, tudo em um mesmo lugar. Venha conosco fazer parte de um time de sucesso. TV Seridó RN, magia e alegria. TV Seridó RN, todo mundo conectado. Uma nova opção, com muito humor e descontração, pra você ficar mais informado. Vem com a gente, TV Seridó RN, conectada com você. TV Seridó RN, vem pra cá. TV Seridó RN, vamos sorrir, vamos viver. De Jucurutu para o Brasil e o mundo. TV Seridó RN. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Porque a gente colocou a nossa fé em ação.
né? Criança, quando Deus dá aquele dom, ele já começa logo logo, quando ele chega a uma certa idade, ele começa já a mostrar o seu talento. E foi assim que Deus me abençoou. E eu comecei muito cedo, né? Há mais ou menos 11, 12 anos já comecei a mostrar um interesse pela comunicação, né? Através de incentivo, através de inspiração. Eu fui observando as outras pessoas, por exemplo, quando passava um carro de som, porque aqui em Jucurutu quem começou na questão da comunicação foi Júnior Catura, a família Catura, né? E aí então foi através deles, né? Eu me inspiro muito neles, porque foi através deles que eu me tornei um locutor, porque eu tive incentivo deles, né? Principalmente, eu me sinto como se fosse da família. Graças a Deus eu fui muito bem acolhido por eles. Logo morava ali muito próximo a eles e eu não podia ouvir o barulho do carro de som de Júnior em momento algum, né? A partir do momento que eu ouvia o barulho do carro dele, eu já fazia carreira atrás. Menino, você sabe como é, E né? andava com ele no carro E andava de som? com ele, mas eu não andava dentro do carro, né? Eu comecei pegando carona, como se diz, aquele velho morcego, né? E aí então eu comecei fazendo, já agindo de forma errada. E aí comecei agindo de forma errada, mas eu gostava do barulho, gostava da zoada, fui gostando daquela coisa. Tomar banho, meu pai dizia que eu era louco, que eu estava fazendo curso para doido. Mas Aí eu nesse dizia, caso, por quê? Ele dizia, porque quando você entra no banheiro para tomar banho, você fica falando como se estivesse numa rádio, como se estivesse sozinho, como se fosse um locutor. Aí eu fui dizer a ele, não, é porque eu tenho vontade de ser quando eu crescer. E aí ele foi brigando comigo, foi brigando, e ele foi vendo que isso aí realmente era coisa da minha cabeça, que eu queria mesmo isso aí. E aí eu fui levando, e aí então fui seguindo adiante. E veio o Júnior Catura, em seguida veio o João Eduardo, foi o filho dele. E aí foi quando o Júnior passou a fazer outros trabalhos, e aí João Eduardo continuou a fazer as publicidades na cidade. E através de João Eduardo, eu me tornei eu me considero um grande locutor, porque João foi um incentivo maior. Ele me ajudou, ele dizia para mim que quando eu crescesse eu ia ser um locutor. Eu dizia, mas será que eu vou mesmo? Vai sim, se vai sim. você chegou a estudar até que série? Olha, por incrível que pareça, eu cheguei a estudar eu não cheguei nem a concluir o meu ensino médio. Eu parei na terceira série, parei meus estudos na terceira série. Mas rapaz, por que você parou na terceira série? Porque eu não ligava para os estudos e só queria saber Ser de locutor. comunicação, de ser E locutor. aí, fez algum curso nessa área ou foi aprendendo tudo sozinho? Mas aí é porque eu Só com o João Eduardo? Mas é o tipo da coisa. Deus, ele sempre tem um propósito. E eu coloquei na minha cabeça uma coisa, que quando você nasce para ser o que você é, não precisa você ter o estudo, porque Deus, ele dá o dom. Deus, ele já dá o dom. Então imagina aí, Carlos, imagina aí, Neta, parei na terceira série. Graças a Deus eu sei ler, sei escrever. E as pessoas dizem, mas rapaz, você não tem quem diz que você parou na terceira série, não? Por que você não concluiu? Por que você não terminou? Eu não pretendo mais terminar meus estudos. Estou com 29 anos de idade. Graças a Deus, Deus já me deu o dom. Então, estou feliz do jeito que eu estou, graças a Deus. E aí, Neta, só para a gente adiantar mais, para chegar na parte de João Eduardo, e daí então ele dizia muito, ele me incentivava muito. Olha, você tem que estudar. Porque muitas vezes, quando eu estava na sala de aula, que eu escutava o barulho do som, eu saía da sala de aula. Eu saía da escola. E às vezes o vigia não queria deixar eu sair. Chegava na escola, eu tenho que inventar alguma coisa. Mas por que você já vai uma hora dessa? A aula nem terminou. Não, é porque eu estou me sentindo ruim, não estou bem, deixa eu ir embora. Ia-se embora, matava a aula e vamos se pendurar no carro de som. Ia com um livro, com um caderno, com bolsa, ia de todo jeito, mas tinha que ir. Então isso era uma turma. Então, quando se encontrava com os colegas, para a gente era uma festa muito grande. E a gente chegava lá no bairro Freitas, onde é hoje o Parque de Vaquejada, não Júnior, né? Que Júnior geralmente era muito difícil, ele aquele jeito dele. Mas quando era João Eduardo, tudo começou com João Eduardo, né? Quando era João Eduardo que estava dirigindo o carro, ele parava o carro lá no centro e mandava todo mundo descer. Todo mundo descia, eles pronto.
vai todo mundo de pés. Aí diga aí, você vindo lá dos Freitos para Vila Santa Isabel de pés. E a gente não se acostumava com isso, não. Vinha de pés. E quando passava o carro de som, a gente subia de novo. E não saía, não. E aí não teve jeito. E aí teve um dia que era uma turma danada. Aí ele parou o carro lá nos Freitas de novo. Aí olhou para mim e disse: você aqui de novo, tem jeito mais não, né? Aí eu fiquei com a cabeça baixa e disse: olha, a partir de hoje, se você quiser andar comigo, você pode dar com a mão que eu paro o carro. Agora você vai aqui dentro comigo, você não vai mais atrás não. Para você ver como Deus tem um propósito, né? E aí assim foi. Toda vida que eu via ele que dava com a mão, ele parava o carro e me colocava na bulé do carro. E aí eu fui vendo os locutores falando, fui observando e fui vendo. E eu fui vendo como é que ele ligava o carro, fui vendo como é que ele desligava o carro. E aí eu fui criando gosto naquilo. E ele foi vendo que eu estava muito interessado, muito interessado. E aí eu dizia, deixa eu falar. Ele dizia, não, você não está no momento de falar ainda. Você tem que aprender muito ainda. Aí tinha vezes que eu ficava um pouco chateado, ficava triste, que eu queria falar no microfone, ele não deixava. E aí, num certo tempo, aí chegou, aí foi, enfim, a gente foi tendo esse vínculo, essa amizade muito forte. E aí, para todo canto que ele ia, ele me convidava. Ei, vou para tal canto amanhã, vamos comigo? Eu digo, bora. E fui criando gosto. Tinha as mensagens na época de Paulo Mandu. Paulo Mandu fazia umas mensagens. No carro de som eu ia também. Ia para os aniversários. Era muito bacana, era muito bom. E aí, então, num certo tempo, foi se aproximando, chegou a campanha de política em 2010. 2010 era campanha política de estadual, federal, governo do estado. E aí, o João Eduardo disse, rapaz, a hora é agora. A hora é agora de você mostrar o seu talento. Eu disse, como assim? Ele disse, você vai desarmar agora. Você não queria tanto falar. E eu fui vendo os outros locutores falando, eu fui observando. E aí foi quando Nelta me convidou para fazer um trabalho para ele na política. E eu ainda sem estar com aquela preparação toda, eu fiquei ainda nervoso, sem saber como era que eu ia apresentar o candidato, aquela coisa toda, mas devido a ver outros colegas fazendo o trabalho, eu ia memorizando na mente a forma que eles se expressavam no palanque. E aí um certo dia chegamos numa cidade e eu fiquei só no carro de som, não ia para a apresentação de palanque. Mas aí chegamos em uma cidade que não tinha locutor naquele momento. E a única pessoa que estava lá era eu. Eu não me lembro muito bem, mas se eu não estou enganado, foi em Bodó. Se eu não me engano, foi em Bodó. Aí você foi o locutor do começo. E aí a gente chegou em Bodó, era num alto, uma rua estreita, num alto, porque lá tem muito alto, né? E aí, uma rua estreita, um alto muito alto mesmo. E aí então, aí o cara chegou para mim e disse, olha, o deputado acabou de chegar. Anuncia ele aí no palanque que ele chegou. Aí eu subi para cima do palanque, aí comecei a me soltar e pensou que não, fechou aquela multidão, já vinham trazendo Nelta nos braços, aquela coisa toda. E aí foi quando Nelta viu pela primeira vez eu falando, apresentando ele no palanque. E foi quando ele, depois de tudo isso que passou, ele me chamou e deu os parabéns e que tinha gostado da forma que eu tinha interagido lá naquele momento e que queria que eu continuasse com esse trabalho junto com ele. Vixe, você tinha 16 anos na época? 16 anos de idade. Quer dizer que você não teve outro trabalho, já começou como locutor? Já comecei como locutor. Nunca trabalhou em outra coisa, só na rádio e como locutor? A rádio veio depois. Foi depois. Eu digo assim, seu trabalho até hoje foi só como locutor e na rádio? Assim, que eu me dediquei foi, mas eu já tive de fazer outras coisas. Eu já fui vendedor de banana, já trabalhei em frutaria, já fui camelô, já fui muita coisa. Só que tudo que eu fazia, eu só gostava mais da comunicação. O que eu me dedicava era isso. E assim, muitas pessoas acham que a comunicação é um ganho assalariado, é um ganho assim muito bom. E não é. A gente, pelo menos minha pessoa, eu trabalhava mais pelo amor do que pelo dinheiro. Por incrível que pareça. Eu trabalhava mais pelo amor do que pelo próprio dinheiro, porque eu gostava de fazer.
Então eu amava fazer aquilo. Então eu nunca, às vezes eu me entristecia porque às vezes as pessoas não olhavam para mim com os bons olhos, as pessoas não reconheciam o trabalho que eu me esforçava para fazer. Então assim, levei muito não, levei muitas coisas que as pessoas falavam desagradável com a minha pessoa. Eu apanhei muito para me chegar até onde eu estou. Esse é o ditado popular. Passou por muita consequência, passei né? Por muitas coisas, pessoas que não acreditavam no meu potencial, pessoas que não acreditariam que eu jamais chegaria aqui, existia mais pessoas do contra do que pessoas do sim. Ou seja, existia pessoas que queriam ajudar, mas existia mais pessoas ainda que não tinha fé que me ajudaria, não. Levanildo, você hoje é casado, tem esposa, Isso. filho? Sou sim. Tá, então, Neta, passou a política de 2010, recebi o convite para entrar na emissora. Só que antes de eu entrar na emissora, eu já tinha levado um não lá. Porque, na verdade, antes de eu começar a fazer minha locução, além do incentivo maior de João Eduardo, veio o incentivo maior de Floraci Cassiano. Foi o segundo incentivo maior. Mas por que o segundo incentivo maior? Porque Floraci, ele foi o comerciante que me deu mais oportunidade. Ele foi o comerciante que mais me incentivou. Então, assim, por mais que naquela época o ganho era pouco, mas eu era feliz com o que eu ganhava. Eu era feliz com o que eu ganhava. Por exemplo, naquela época, se eu não me engano, acho que era R$10, era R$15 o que eu ganhava, mais ou menos isso. E aí Floraci, ele me incentivava, olha, vamos fazer uma divulgação que hoje vai ter a terça do pão, hoje vai ter a quinta dos salgados, hoje vai ter isso. Então eu sempre idealizava e levava o projeto para ele, dizia, vamos fazer assim. Gostei da ideia. E eu botava em prática e a gente iniciava e dava tudo certo. E no final das coisas eu chegava para ele, e aí? Ele disse, foi um sucesso. A venda foi ótima, gostei demais, foi muito bom, vamos fazer de novo. Então, isso foi cada vez mais me incentivando a criar mais gosto ainda. E fui vendo que o trabalho que eu estava fazendo estava sendo realmente correto e que era um trabalho muito bom. E aí eu fui onde me impulsionei mais ainda. E aí fui me dedicando mais ainda. E em seguida veio a campanha política e depois da campanha política veio a rádio. Foi quando eu recebi o convite, fui para a rádio. Só que antes de eu ir para a emissora, nesse tempo, eu já tinha pedido uma oportunidade na rádio. Porque eu já fazia a divulgação de Floraci e passei a fazer a divulgação de Humberto também. Humberto via eu fazer a divulgação de Floraci e me convidou para fazer a divulgação dos dois. Eu digo, faço, top. E hoje você tem divulgação todos os dias? Não, hoje eu estou tendo porque hoje eu tenho uma parceria com a Rede Mais, né? Hoje eu tenho porque eu tenho uma parceria com a Rede Mais. Voltando bem lá atrás para a gente entender até onde eu estou hoje, João Eduardo naquele tempo tinha um carro dele, foi quando ele decidiu vender e foi embora para Minas Gerais trabalhar na Antonioli Busnelli. Só que quando ele foi para lá, ele deixou na minha responsabilidade. Ele disse, pronto, a partir de hoje você toma de conta e quando for no final do mês a gente presta conta do que entrou, do que saiu, tal. Beleza. Só que quando passou mais um bom período, ele resolveu vender o carro e resolveu acabar com o trabalho de publicidade que ele fazia. E aí eu fiquei sem saber o que era que eu ia fazer, porque os clientes me procuravam e eu não tinha mais o carro para fazer a divulgação do comerciante. Para comprar um carro também não é fácil, né? Não é. E aí então eu fui vendo assim as oportunidades chegando, mas eu não tinha como atender os clientes e eu ficando ao mesmo tempo desempregado sem ter um ganho. Aí como você fez? E aí eu fiquei sem saber o que era que eu ia fazer. E daí então eu ainda muito novo, não tinha como comprar, não tinha como financiar uma moto, não tinha como comprar um carro. E aí eu fui em cima do meu pai. Disse, pai, o senhor é aposentado hoje, eu quero que o senhor compre uma moto para mim começar. E ele sempre assim, meu filho, será que isso vai dar certo? Você não tem um ganho certo? Aí eu voltei atrás e fiquei desempregado mesmo e a gente não comprou a moto. Quando eu completei a minha idade dos 18 anos em diante, eu já estava na rádio, foi quando, através do ganho da emissora, que não era salário, ninguém é assalariado lá,
Por incrível que pareça, muitas pessoas acreditam e acham que é, mas não é, por ser uma rádio comunitária. Daí então eu cheguei na loja e estava tendo uma promoção na loja Honda. E aí eu perguntei o que era que se faria para conseguir um financiamento de uma moto. E a menina disse, precisa do seu documento e um comprovante de residência. E nós estamos com uma promoção aqui com R$800 você já é contemplado com a moto. E eu não tinha esse dinheiro. E R$800 naquele tempo era muito. E aí eu cheguei para meu pai e fui em cima dele. Aí seu pai arranjou. Eu disse, pai, eu estou precisando. Ele disse, o que foi? Aí eu expliquei a situação a ele. E o momento é esse, é agora. Aí ele fez um empréstimo. Naquele tempo ele fez um empréstimo de R$1.000. Me lembro como se fosse hoje. Ficou com R$200 e me entregou os 800. Corri para a Honda. Cheguei na Honda, deu os R$800 e a moto foi aprovada. Com 3 dias eu recebi a moto. Antes de eu receber a moto, eu adoeci. Peguei uma infecção intestinal. Passei 3 dias internado no hospital e não pude receber a moto. E a moto lá aprovada e eu lá ansioso para receber a moto e doente. Quando recebi a alta do hospital, eu corri para a Honda para pegar a moto. E aí então, só a moto não ia resolver, precisava do som. Então existia muita coisa para ser feito. E aí então, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Meu pai já fez o que ele pôde fazer. E através do ganho da rádio eu pagava a parcela da moto. A parcela da minha moto era R$239, que até você vendendo um picolé você pagava. E aí então eu mesmo como se fosse hoje. E aí me esforcei. E aí chegou a oportunidade de um som, mas eu não tinha. Naquele tempo o rapaz pediu R$2.000. Já me entregava com tudo, mas precisava de alguns ajustes, algumas coisinhas para melhorar ainda mais. E aí acabou que eu fui em 5 lugares e todos os 5 eu recebi um não. Todos os 5, no mesmo dia. Eu não tenho, eu não posso, infelizmente. E aí eu fiquei triste, com cara de choro, vendo os clientes me procurar e eu não podia fazer nada. E eu querendo mostrar meu trabalho, eu não tinha como. E aí, quando eu vou retornando para casa, triste, de cabeça baixa, o cara só me deu o prazo de 2 dias. Eu lhe dou o prazo de 2 dias para você conseguir o dinheiro do som. Se você não conseguir durante esses 2 dias, eu vou vender a outra pessoa que está interessada. Mas a prioridade é sua, estou segurando para você. E hoje ele está vivo para contar a história que se chama Wendy Variedades. Ele está vivo para contar essa história como foi dessa forma. Aí, o que foi que aconteceu? E aí, o que aconteceu, eu vinha de cabeça baixa, triste, vinha do Novo Horizonte. Deus tocou no meu coração, vai lá naquele canto ali. Procurei Fabinho do posto de Dona Julinha. Por nada. Eu não tinha intimidade com o Fabinho, não conhecia nem ele. Via falar, mas não tinha conhecimento. Mas pode acreditar que esse discernimento que você sentiu e aí, na mesma de hora, ir a Fabinho, foi Deus que te enviou. Foi na mesma hora, por coincidência, eu ia passando. Deus tocou no meu coração, disse, vai ali, fala com aquela pessoa. E eu criei aquela coragem de falar. Aí eu cheguei lá, eu parei a moto, chamei ele. Fabinho, rapaz, assim, contei a história a ele. Não que eu já tinha ido atrás e tal. Falei da situação. A pessoa cheguei para ele, rapaz, ele está me vendendo um som, eu estou querendo começar e tal. Ele disse, quanto é? Eu disse a ele o valor, ele disse, hoje eu não tenho. Mas se ele segurar até a próxima semana, pode vir aqui que eu lhe empresto o dinheiro a você na hora. Fiquei feliz por não ter recebido um não, mas ao mesmo tempo triste porque só era 2 dias. E eu voltei lá, cheguei para ele isso de noite. O Wendy, infelizmente, não vai dar certo, meu amigo. Já triste, porque eu sabia que não ia dar certo. Aí eu fui contar a história a ele. Disse, mas por que? Eu disse, não consegui o dinheiro e a pessoa que poderia me arrumar disse que só iria me arrumar o dinheiro a próxima semana. Ele perguntou quem era, eu disse, é Fabinho do posto. Ele disse, volte lá, ele lhe arruma um cheque. Pergunta se ele lhe arruma um cheque. Se ele lhe arrumar um cheque, pode vir que o sonho é seu. E eu não sabia nem o que era cheque. Voltei atrás. Fabinho, você tem cheque? Ele disse, tenho. Ele disse que recebia seu cheque. Ele disse, pois eu vou fazer agora. E ele fez o cheque de R$2.000. Pois é, uma me pequena entregou. ajuda que não é fácil. Saí também. de lá feliz da vida. Os olhos brilhavam de alegria. Quando eu cheguei lá em um Wendy, eu disse, pronto, está aqui o cheque. Ele disse, agora tem outro porém. Ele disse, qual? Ele disse, tem que destrocar o cheque. Tem que destrocar o cheque. Destrocar o cheque para ele receber em espécie. Aí eu disse, e agora?
Ele disse, Damião do Posto Troca. Procurei Damião, conversei com o Damião, ele disse, rapaz, é a 10%. Eita! Aí eu disse, e agora, como é que eu vou trocar esse cheque? Se eu só estou com esse cheque. Por incrível que pareça, eu lembrei que eu tinha R$100 na minha carteira, que isso foi de uma divulgação que eu tinha feito para a Floraci fazia tempo, e que ele tinha me pagado e estava na minha carteira, que eu não tinha nem gastado e eu não lembrava. Aí eu disse, rapaz, eu lembrei que aqui na minha carteira eu estou com R$100. Você faz isso para mim? Aí, com muita luta, ele fez, trocou o cheque. Ganhando R$100. Por uma semana? Por uma semana. Que absurdo. Muito, muito dinheiro. Aí, R$2.000 em uma semana cobrar R$100 de juros. E aí eu fiz, eu estava muito ansioso, né? Aí eu fui e troquei o cheque. Troquei o cheque e deu tudo certo, recebi o som e fui impulsionando o negócio e comecei na moto. Comecei. Foi se aproximando da política, se eu não me engano, acho que foi 2016. Você teve de fazer divulgação para mim no início. Em 2016. E aí já precisava de um carro. Nelton me convidou para fazer esse trabalho para ele, mas aí já precisava de um carro. E aí? Tinha tudo. Eu digo, a moto ela não vai mais servir para mim. Ela já é um transporte pequeno para mim, tem que ser agora uma coisa maior. A moto para dentro da rua ela é bom, mas para viagem já não servia. E meu Deus, e agora? Eu tive que me desfazer da moto. Minha primeira moto, minha primeira conquista, vendi. Vendi tudo, para começar tudo do zero novamente, enfrentando a coragem. Comprei um carro. Vendi a moto, dei de entrada no carro, provou. Aí comprou carro usado? Comprei um carro usado. O ano do carro era um 2011. Comprei um carro ansioso. Era o primeiro carro que eu queria, era um Fiat Uno. Era o meu sonho. Depois da moto, o meu sonho era um Fiat Uno. Toda vida que eu via um Fiat Uno, eu dizia, meu Deus, um dia eu vou ter um carro desse. A minha ansiedade foi tão grande, tão forte, que eu comprei um carro que eu parecia que tinha que tirar dele da loja. E que, na verdade, o carro passou só a quebrar. Apresentava isso, apresentava aquilo, e eu gastando. O que eu ganhava de tarde, investia no outro dia com o mecânico, e, enfim. E aí foi um certo tempo, eu fui só investindo, porque eu sou daquelas pessoas que gostam de investir em qualidade. Eu sou muito detalhista. Eu gosto de muitos detalhes. Se eu for fazer um serviço e não tiver do meu agrado, eu não faço. Eu só faço se for para ficar bem feito. E assim eu sou até hoje. E aí eu fui me esforçando, fui para a política mesmo, o carro quebra e não quebra, mas terminou a política, com o ganho da política eu investi mais um pouco. E aí então fui me esforçando cada vez mais. E aí chegou uma hora que eu não aguentei mais o carro não. Tive que vender o carro. Mesmo dentro eu já passei por isso. Mesmo dentro do financiamento, eu tive que vender o carro. Encontrei uma pessoa da minha confiança e vendi o carro e assumi as parcelas. Com o valor do veículo que eu recebi, dei de entrada no outro veículo, que é o que eu estou hoje, que é um Mobi. Pronto. E de lá para cá, graças a Deus, estou trabalhando, estou pagando, e se Deus quiser o próximo ano eu quito. Porque hoje, o pequeno, ele só consegue as coisas dessa forma. Com muito sacrifício. Então, tudo o que eu tenho é através de Deus e dos meus clientes que confiam e acreditam no meu trabalho. Então, o que eu tenho hoje, eu agradeço muito a Deus e aos meus clientes, porque se não fosse através deles, eu não estaria onde eu estou hoje. Pretendo melhorar, se Deus quiser, pretendo, mas não é fácil. A gente tem que enfrentar os desafios que a vida nos traz. Temos que enfrentar todas as dificuldades para a gente conseguir passar por tudo isso e, claro, trazer ainda mais qualidade para os nossos clientes, que é isso. Então, eu estou hoje no mercado, graças a Deus, posso dizer firme e forte, desde 2010 para cá. E aí, na emissora, eu não estou mais lá, na rádio, eu saí, pedi demissão. Faz 3 meses que eu saí da emissora. Graças a Deus, eu passei um bom tempo lá. Ia fazer 13 anos agora em setembro, dia 10 de setembro, se eu não me engano. 10 de setembro. E graças a Deus eu saí de cabeça erguida. E graças a Deus as portas estão abertas sempre quando eu quiser voltar. E até hoje eu recebo convite
né? Os colegas lá, os companheiros sempre me chamam, venha, volta, venha para cá, sua casa é aqui. Aqui foi onde você começou, é aqui onde você vai terminar. E eu não pretendo mais, eu não vou dizer que nunca, mas ali para mim foi mais do que uma escola, aprendi muito, mas é onde eu estou, graças a Deus está dando para mim se virar e eu quero seguir aqui. E é uma coisa que eu digo muito, é onde eu vou, eu quero morrer do jeito que Deus determinou, morrer com a minha profissão, porque eu amo o que faço. O legal que o seu trabalho é bem requisitado, né? As pessoas gostam, eu vejo que você fala muito bem, você se expressa muito bem, você tem um jeito assim diferenciado das outras pessoas. Você conquista as pessoas com a sua simplicidade, com o seu jeito de ser e com a sua humildade, né? É porque, assim, Carlos, se você não tiver a sua humildade, a sua simplicidade, você também não... Porque o segredo do sucesso é você ser uma pessoa simples. Não adianta você ter sucesso e você não ser uma pessoa simples, não ser uma pessoa humilde, não ser uma pessoa de bom coração. Não, você tem que começar... Eu vim de baixo e quero continuar sendo assim. Eu não tenho frescura com nada. Para mim, tanto faz ir de roupa rasgada, de não ir. Eu não tenho frescura com nada. Nasci simples, quanto é quero que ser você simples. está cobrando hoje para fazer a divulgação? Neta, hoje, a publicidade hoje, 1 hora de divulgação é R$50. Devido aos aumentos que vem acontecendo constantemente. E muitos anos que eu vinha trabalhando com um preço só de mercado. Nunca subia. Então, veja só, tudo sobe. Sobe o combustível, sobe o pneu, sobe tudo. Mas o seu trabalho não sobe. Então, tem que subir. Porque se você não for acompanhar um pouco os preços, você vai ficar para trás e você não vai ter... E também o preço da gasolina, né? Isso, e você também não vai conseguir, como é que se diz, bancar os custos, né? Então, a gente tem que... Não é a questão de ser caro, é a questão de valorização. Você está pagando por uma coisa boa, você está pagando por um serviço de qualidade, você está pagando por um equipamento bom, você está pagando por uma coisa de qualidade. Você... tem conhecimento, quando você for montar aqui o seu estúdio, que você vai fazer um orçamento para comprar, quando você for colocar na ponta do lápis um equipamento bom de qualidade, você vai ver o quanto pesa no bolso. Então você imagina o quanto equipamento de som é caro, né? É caro. Então equipamento de som é caro, é caríssimo. Então você faz um investimento muito alto, então você não pode fazer um investimento muito alto e trabalhar por um preço muito baixo, porque você não vai ter nem o dinheiro nem de você se alimentar e muito menos para pagar as despesas. E as peças do carro quando precisa, né? Exatamente. Como se diz, ali na rodando você está gastando combustível, Isso, tá gastando... mas está gastando as peças também, né? Exatamente. Além de você gastar o combustível, você está gastando o seu tempo, você está gastando pneu. Então uma série de fatores, na verdade, né? Então, outra assim, coisa, no caso esses 50, vamos dizer, eu quero uma divulgação. Aí eu digo, você faz ao vivo ou você grava e faz na rua por 50, ou são preços diferenciados? Preços diferenciados. Pronto, é isso que eu estou perguntando, porque serve de informação A hora também. gravada no carro custa R$50. Você Pronto. me traz o spot. Rivanil, está aqui o spot da minha loja. Quero que você rode 1 hora. Comece de 8 às 9, um exemplo. Ou de 9 às 10. Faça 1 hora hoje pela manhã. E aí eu faço aquele trabalho. Entregando, pronto. Já entregando, pronto. E Sim. se não entregar? Aí se não entregar, Riva, mas aí eu quero fazer uma divulgação na minha loja, mas eu não tenho nada, estou começando do zero. O que é que você me orienta? Eu digo, pronto, eu tenho para você de forma ao vivo e tenho para você de forma gravada. A de forma ao vivo, que é com o locutor falando, interagindo, tal, com o público, com as pessoas na rua, olha, hoje tal, vai ter isso, aquilo outro, custa R$100 a hora. Que é 50 do locutor, no caso eu que estou sendo locutor e o motorista ao mesmo tempo, e também 50 do carro, que é a hora de divulgação. Na direção. Não, eu mesmo vou dirigindo com uma mão só e falando no microfone. Isso foi uma das coisas que também eu aprendi. Tem pessoas que chegam para mim e dizem, caraca, meu irmão, lá na minha cidade, lá, os caras não fazem não. Só faz se botar um motorista e ele for lá do outro lado. Eu digo, mas para tudo a gente tem que se adaptar. Mas E não o é que pela é mais questão. procurado? Mas não é pela questão, tipo assim, como diz o ditado, rapaz, esse cara é amarrado.
podendo colocar uma pessoa para ficar melhor para ele, mas não é. É porque é difícil da gente encontrar uma pessoa que queira, que goste daquilo. Então, se não for para você fazer com amor, não adianta. Você tem que colocar uma pessoa que goste daquilo. Então, muitas pessoas iniciam, mas para, porque não gosta do barulho, não se adapta à zoada. Então, assim, eu estou até hoje porque eu gosto, eu amo. Eu gosto de fazer aquilo. Então, por isso que estou até hoje. Então, quem não gosta, nem meta a cara. Ele vai perder tempo e vai sofrer. Porque ele não está fazendo com amor, ele está fazendo só pelo dinheiro. Então, não vale a pena, né? E aí, então, eu também faço a gravação, o cliente querendo. A gravação é R$50. Tudo é 50. É. Isso. Ao vivo, 1 hora, isso. Mas aí eu perguntei o seguinte, qual é que o povo procura mais? Pronto. Ao vivo Geralmente, ou a da gravação? Geralmente o pessoal só procura mais ao vivo quando é na questão de uma promoção grande, um evento ou uma inauguração. Geralmente quando tem uma promoção assim de uma loja, é muito difícil ele querer ao vivo. Geralmente ele quer gravado porque ele conquista a semana. Ele vai anunciando ali e ele ganha mais tempo, mais horas, digamos assim. Por exemplo, se 1 hora ao vivo é 100, ele contratando aí, sendo gravado, ele vai ter aí 2 horas de publicidade. Pode fazer uma manhã e uma tarde. Então ele vai ganhar mais horas. Então, por esse motivo, ele geralmente deixa mais para fazer ao vivo no dia da promoção ou da inauguração, que é o dia que dá mais impacto para anunciar. Então, por esse motivo, o mais procurado hoje, de momento, não é só mais a locução. É mais a gravado na semana. Mas a locução é mais para um evento do dia da inauguração, uma promoção, alguma coisa desse tipo. Entendeu? Então é isso. Carlos tem uma pergunta a fazer? Então, porque assim, eu estou aqui hoje nessa TV movido pelo um sonho, movido pelo amor que eu tenho por isso aqui, que eu conquistei lá em São Paulo, eu conquistei esse espaço e eu vim para aqui, eu me senti meio deslocado. E aí eu me preparei, fiquei 3 anos me preparando, eu só sei apresentar. Mas eu falei, Deus vai colocar pessoas no meu caminho. E aí falei que esse menino aqui ia trabalhar comigo. Eu nem sabia se ele ia aprender. Mas aí o chefe veio aqui com 2 dias de aula aqui. Ele aprendeu e a gente começou devagarzinho. Caía, levantava aqui, caía ali. A gente foi ajustando as coisas. Por exemplo, a gente trabalhava com eu coloquei uma placa de áudio ali que a gente colocava, tinha uma placa aqui que era bem pequenininha, um conector lá, que quando a gente estava falando aqui, às vezes sumia o som. E aí eu comprei uma placa de áudio, aquela ali, que aí resolveu esse problema. E aí a gente vai se adaptando, porque isso aqui eu conquistei e era o que eu queria para mim, era o que eu queria fazer, porque eu gosto de viver esse mundo aqui. Justamente, tudo que a gente faz por amor é maravilhoso. É maravilhoso. Tudo que você faz por amor é maravilhoso. Não tem preço. O ganho não eu não faço isso por ganho, né? Exatamente. Eu não faço isso por ganho, porque ganhar, a gente ganha muito pouco. Eu estou conquistando ainda aí a galera aí no Brasil, cada cantinho do Brasil. Eu já coloquei a TV Seridó e eu me adaptei. Lá em São Paulo eu apresentava ao vivo, né? E aqui eu me tornei um ator, né? Porque é como se eu estivesse atuando, né? Eu apresento, eles mandam o vídeo para mim e eu apresento como se eu estivesse no meu palco aqui. E a galera ainda daqui já veio alguns cantores aqui, mas ainda foi muito poucos. Mas a ideia é descobrir os talentos que tem aqui nessa cidade. Aquele cara que ele tem simplesmente um sonho, que ele está desacreditado, que ele acha que ele não é capaz. Eu quero mostrar para ele que se ele vier aqui na TV Seridó, ele pode, porque se eu conseguir, eu saí daqui em 1979, analfabeto de pai e mãe, eu aprendi a ler e escrever com as minhas próprias histórias, e hoje me tornei um cantor e um apresentador, então eu acho que foi um... Com certeza. Existe um ditado que o mundo ensina, né? Então você foi muito cedo, né? Você foi para São Paulo, mas aí já voltou outra pessoa. Então, ou seja, você aprendeu muito lá, né? E já retornou para Jucurutu já outra pessoa. Então,
Eu costumo dizer que realmente o mundo ensina e é verdade, né? Então você aprendeu muito lá e graças a Deus você está aqui hoje com esse projeto muito importante. Parabenizo você, a Neta também. E como a Neta falou, né? Já é uma das minhas clientes, que sempre anuncia comigo às vezes, quando precisa. E é isso, eu estou sempre à disposição de vocês. Neta, não sei se quer fazer mais alguma pergunta. O Carlos quiser fazer alguma pergunta. Se você quiser falar mais alguma coisa que a gente não perguntou, você pode falar, acrescentar, fique à vontade. Pronto, e aí dando continuidade para a gente fechar esse ciclo da nossa conversa de hoje. E daí então eu cheguei na emissora, né, tinha pedido uma oportunidade e a pessoa que estava lá disse que não tinha como me colocar na emissora porque já estava cheio e não tinha uma brecha para mim. E eu cheguei para ele e disse, pois me coloque então pelo menos no final de semana, deixa eu mostrar o meu trabalho. Ele dizia, não, mas se surgir qualquer coisa eu lhe procuro. Aí depois de muito tempo, realmente, aí foi vendo que eu merecia uma oportunidade, e aí foi quando eu realmente estava até hoje, né? Até 3 meses atrás. E aí foi quando eu resolvi deixar a emissora para me dedicar aos meus trabalhos, porque enquanto eu estava na emissora, eu perdia muito tempo, não tinha como atender os clientes, ficava uma correria muito grande para mim, e aí eu tive que me dedicar a um ou outro, eu tinha que escolher. E aí foi quando eu resolvi ficar, tomar de conta só do meu trabalho, onde comecei. Então, estou aí, e desde já quero agradecer a todos os meus amigos, meus clientes, que sempre me procuram e conhecem e confiam no meu serviço, né? Graças a Deus. E é isso, eu quero sempre dar o meu melhor. Cara, e quero continuar sendo sempre essa pessoa que sou hoje. Simples, humilde, de família pobre, mas feliz. Eu achei assim a sua história de muita superação também, de muita conquista. E você foi persistente. Em um detalhe que eu estava esquecendo, que não tinha falado, é que eu fui criado mais pelo meu pai, né? Uhum. Meu pai se separou da minha mãe, acho que eu não tinha nem um ano de idade. E meu pai naquela época ele trabalhava, e aí então quem cuidava da gente, que eu falo eu e minha irmã, que era a gente que ficava em casa, era a vizinhança. Não, o fato já era de outra família, né? E aí a vizinhança é quem tomava de conta da gente. Então assim, eu tenho várias mães, por incrível que pareça, mãe de um, mãe de outro. Então, porque a minha mãe biológica é viva sim, né? Ela mora lá no sítio de Riachão, mas eu tenho contato com ela, mas é muito pouco, né? O meu contato com ela é muito pouco, até pelo fato assim de ela não ter me criado, então a gente não tem aquele vínculo muito forte, devido a ela não ter me criado. Mas a gente se comunica, de vez em quando eu vejo ela, às vezes eu vou lá, falo com ela. Não é aquele vínculo diariamente, mas o esforço do meu pai, ele encontrou outra pessoa, outra mulher, e ela foi quem me criou até os 8 anos de idade. Isso. Ela deixou seu pai. É. E ele ficou criando vocês sozinho. E ele ficou criando a gente sozinho. Então ele precisava trabalhar, saía de madrugada e não tinha quem ficasse com a gente. Então quando a gente acordava pela manhã cedo, a gente chorava porque não tinha ninguém em casa. A gente ficava, então a vizinhança ouvia a gente chorar e ia lá para casa, ficava com a gente. Quem é sua irmã? A minha irmã se chama Isabel. Aí mora aqui? Mora. Eu acho, não sei se eu conheço. E daí então era o casal, então ela ficava na casa de uma pessoa e eu ficava na casa de outra pessoa. E assim foi. E aí foi quando meu pai conheceu a minha madrasta, né? E aí ela nos criou até 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, ela adoeceu, ela era diabetes, muito forte, ficou internada no hospital, e a última vez que eu vi ela foi quando ela foi transferida para Caicó. E aí com meus 8 anos de idade, infelizmente, ela faleceu, né? E aí eu sofri muito e até hoje eu fiquei com problemas psicológicos. Trauma, né? Fiquei com trauma psicológico e com tudo eu choro. Por exemplo, quando chegava datas comemorativas como o Dia das Mães na rádio, eu chorava muito, porque me vinha logo as lembranças dela. Então eu me segurava muito. Então era um dos períodos mais dolorosos para mim, era quando chegava o período do Dia das Mães. Porque até hoje eu não consegui superar nada disso. E eu nunca procurei um psicólogo também, nunca. Mas eu sempre. Tem um trauma, né? Tem um trauma, né? Mas sempre me controlava. Porque assim, eu acho que se ela fosse viva hoje, eu seria outra pessoa melhor ainda do que eu já sou. Mas como assim você seria uma pessoa melhor ainda?
teria terminado meus estudos através do esforço dela, do amor, do carinho. Porque o amor de mãe não é como o de pai, é completamente diferente. Ela era uma mãe adotiva, mas que Isso, estava cuidando de você. Demais, é como se fosse filho mesmo, filho mesmo de sangue. Então o amor dela era incondicional, é muito difícil de esquecer o carinho dela. Então assim, eu apanhei muito, meu pai era muito bruto comigo, porque eu era muito danado, dava trabalho na escola, eu apanhava de ligeira de borracha, tudo sem imaginar. Só vivi no conselho tutelar. Eu sofri muito quando era pequeno, mas é porque eu era muito danado. Então assim, eu não era para ser o que eu sou. Hoje eu poderia ser um cara errado, uma pessoa errada, poderia tudo de ruim. Graças a Deus, você graças superou a Deus. Então, tudo isso, né? Assim, quando você para pensar, o sofrimento, entre aspas, que eu passei nas mãos do meu pai, nas peias que eu levava, por uma parte foi bom, porque me ensinou a seguir o caminho certo. O jeito dele bruto me colocou no caminho certo, né? Eu via que eu estava fazendo errado e que muitas vezes quando a gente não consegue entender, mas às vezes... Exatamente. E aí me fez eu seguir o caminho certo e eu fui criando postura realmente de homem, fui crescendo e fui... E aí, através dos conselhos, as pessoas, como você chegar nos cantos, você dê bom dia, se for de manhã, se for de tarde, você dê boa tarde. E eu fui seguindo esse roteiro e as pessoas foram vendo o meu comportamento e tal. Então, da forma que as pessoas iam me tratando, eu ia tratando as pessoas, e aí eu fui dando respeito às pessoas, e as pessoas foram tendo respeito por mim. E daí, então, graças a Deus, fui só a crescer. Olha, Levanildo, é constatado que todos os filhos de pais separados têm traumas, porque sente a falta do amor da mãe. Sua mãe biológica não te criou, você foi com 1 ano e pouco, já foi sido criada pela madrasta, que ela tinha como filho e você tinha esse amor. E você com 8 anos perdeu-la. Então agora... isso é um sofrimento. Tudo isso que você viveu de rebeldia, de dar trabalho em colégio, de ir para o conselho tutelar, são consequência, por isso que meu programa é Consequência da Vida, são consequência que você teve traumas, de qualquer maneira, foi abandonado pela mãe biológica, né? E depois perdeu a que te criava. Mesmo, olha, toda criança de pais que se separa ou perde, eles têm trauma. Por isso que eu fiz uns congressos devido eu ter me separado. Meu filho mais novo na época tinha 8 anos e os outros já estavam maior, né? Então, o que foi afetado foi meu filho mais novo, que ele tinha 8 anos, então ele teve problema psicológico e foi traumas, tanto do que ele viveu presencial, na desarmonia do pai comigo, dentro de casa, como também a falta do pai, né? Isso traz desarmonia e traz trauma. Hoje em alguns programas aí que eu já falei, falo muito que o casal ele tem de tentar restaurar, não deixar o casamento acabar e criar os filhos, porque a separação traz muita consequência psicológica para os filhos. Por isso que a gente vê muitos filhos, inclusive no congresso a gente viu, que geralmente o que é que acontece? Por exemplo, ainda bem que você, como se diz, conseguiu superar, porque poderia você ter entrado no outro mundo. Por exemplo, eles falaram que acontece muito os filhos separados, às vezes ele começa a se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, entendeu? Porque ele não tem o amor que, por exemplo, se ele está com a mãe, mas não tem o amor do pai, se ele está com o pai, não tem o amor da mãe, muitos deles se relacionam com outro, ou menina com menina, menino com menino, ou ele entra no mundo da droga, ou ele entra no mundo da bebida, ou ele casa cedo. Diz que quando os filhos que os pais se separam ou perdem,
dá muito esses problemas dele se envolver com alguém para preencher o vazio do amor que ele não tem ou do pai ou da mãe. Porque mesmo os pais separados, que tenha convívio com os filhos, mas não é a mesma coisa de ser educado dentro de casa. Eu observei isso porque meus 2 filhos casaram muito cedo, né? A falta do pai. E eles tinham contato com o pai. Mas nesse congresso, que foi 2 dias, era durante o dia até 10 horas da noite, a gente apresentaram muita coisa que eu aprendi muito. Então, graças a Deus, diante de tudo que você passou, você superou. É uma bênção de Deus. Certeza, com certeza. Eu agradeço muito, né? Eu sempre, nas minhas orações, eu agradeço muito a Deus por todas as conquistas e também pelos ensinamentos e as pessoas que sempre depositam, porque assim, existem pessoas do mal, mas também existem muitas pessoas do bem. Pessoas do bem que querem ver o bem, que chega para você, que lhe dá um conselho. Então eu sou uma pessoa que gosto muito de ouvir, uma pessoa, Rivanildo, eu quero conversar um negócio com você. Eu gosto muito de ouvir. Eu gosto muito de ouvir, de respeitar. Muitas vezes, quando eu falhava, quando eu errava, a pessoa chegava para mim, olha assim, não faça dessa forma, faça assim que é melhor, tal. Então eu sempre fui uma pessoa que gostei sempre de observar, mas também de ouvir, porque isso é muito importante na vida da gente. Agora, trato mal quem me trata mal e trato bem quem me trata bem, mas é porque é o meu jeito de ser. Jamais é a minha intenção de querer tratar mal alguém, mas aí às vezes quando uma pessoa lhe trata mal, às vezes você não consegue segurar o mal que você recebe, às vezes você acaba retribuindo da mesma forma. Mas eu costumo dizer que sempre quem me trata mal, sempre quem me trata bem, eu sempre irei retribuir o bem também. Porque assim, eu fui criado na roça, né? A gente era uma família de 11 irmãos, meu pai morreu, eu tinha 5 anos, eu fui criado pelos meus irmãos. Então eu me sentia rejeitado, eu era aquele patinho feio da família, sabe? Então as minhas irmãs saíam com todos os meus irmãos, mas eu era aquele que eu me sentia totalmente excluído. E aquilo eu tive muitos traumas. E eu era muito tímido e eu não me aceitava do jeito que eu era. E eu tive que brigar com o meu interior, comigo mesmo, para mudar. Por exemplo, hoje eu tenho ali, se eu quiser escrever um livro, hoje eu tenho material para escrever um livro. Tudo aquilo que às vezes remoía dentro de mim, eu desabafava num pedaço de papel e parecia que aquilo me aliviava. E então eu fui criando histórias e mais histórias, através de tudo aquilo que me chateava, que me magoava, eu findava, eu desabafando, escrevia aquele momento num pedaço de papel. E parece que aquilo era um alívio assim para a alma, tirava um peso. E eu tive que brigar para chegar hoje, para fazer um programa, para estar aqui hoje. Só Deus sabe o que eu tive que passar, porque era muito verdade. travado. Geralmente é sempre dessa forma, né? Quando a gente tem um objetivo a cumprir, se esforça muito para chegar até onde realmente a pessoa quer chegar. Então, é o meu caso, eu sempre me esforcei para chegar onde eu cheguei e pretendo melhorar, se Deus quiser. E, como eu falei aqui anteriormente, quero agradecer, tá certo, pelo convite de Carlos, que já tinha me feito o convite antes, mas o tempo muito corrido, muito curto, e aí toda a vida, olha, não dá, mas aí deu certo dessa vez, né, Carlos? E nós estamos aqui. Então, eu fico feliz aqui. Obrigado, amiga Neta, também, eu fico por estar feliz aqui. Da sua história, que você começou através da minha família. É. O Júnior. O João Catura era meu tio. Os filhos do Júnior eu não tenho muita amizade, mas o Júnior é aquele cara aí da locução aí. Isso. Bom, então... Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite, foi muito bom. Eu quero agradecer mais uma vez por você ter vindo, mas a gente vai ficar mais um pouquinho aqui, porque vai soltar uma música aqui que é o protocolo. Fica calma aí, Neto, tem que ter o protocolo. Então vamos lá, então.
Essa homenagem para minha prima Nailza, que já não está mais entre nós, que deixou muita saudade para todos os amigos, todos os primos, e deixou uma lacuna dentro do nosso coração para os seus irmãos, uma saudade imensa. Na calçada do amor, todo mundo sente a falta dela. Eu sei que não estás nada bem. Fala pra mim o que se passa na sua cabeça. Você se mostra uma mulher forte, mas eu sei que você tem um problema. Quando a porta do teu quarto se fecha, ficas a pensar em mil e uma coisa. Muitos pensamentos ruins, mas acredita em Deus. Nada vai acontecer com você. Jesus te ama. Ele é o autor da nossa vida. Siga o seu coração e acredita em Deus. Então siga seu coração e acredita em Deus. Ele não vê por aparências, nos faz renascer das cinzas. Acredite no amor de Deus. Então siga seu coração e acredita em Deus. Ele não vê por aparências, nos faz renascer das cinzas. Acredite no amor de Deus. Quando a porta do teu quarto se fecha, ficas a pensar em mil e uma coisa. Muitos pensamentos ruins, mas acredita em Deus. Nada vai acontecer com você. Jesus te ama. Ele é o autor da nossa vida. Siga o seu coração e acredita em Deus. Então siga seu coração e acredita em Deus. Ele não vê por aparências, nos faz renascer das cinzas. Acredite no amor de Deus. Então siga seu coração e acredita em Deus. Ele não vê por aparências, nos faz renascer das cinzas. Acredite no amor de Deus. Então siga seu coração e acredita em Deus. Ele não vê por aparências, nos faz renascer das cinzas. Acredite no amor de Deus. Então siga seu coração e acredita em Deus. Ele não vê por aparências, nos faz renascer das cinzas. Acredite no amor de Deus.
Jucurutu, o Brasil e o mundo agora tem um novo conceito em informação e entretenimento. TV Seridó RN, credibilidade e confiança, tudo em um mesmo lugar. Venha conosco fazer parte de um time de sucesso. TV Seridó RN, magia e alegria. TV Seridó RN, todo mundo conectado. Uma nova opção, com muito humor e descontração, pra você ficar mais informado. Vem com a gente, TV Seridó RN, conectada com você. TV Seridó RN, vem pra cá. TV Seridó RN, vamos sorrir, vamos viver. De Jucurutu para o Brasil e o mundo. TV Seridó